Fala galera, tudo bom? Vamos lá começar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre proporcionalidade, beleza? Então, sem muita enrolação, um vídeo bem curtinho, tranquilinho de fazer, com um exemplinho e tudo, vai ficar sossegado, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, como eu estou falando de proporcionalidade direta entre duas grandezas, tá? E o melhor jeito de começar a estudar isso daí é analisando alguma situação, problema, tudo, e vendo, identificando o que é uma coisa e o que é outra. Então nós vamos fazer isso agora, tá joia? Então o primeiro passo aí, eu tenho uma tabela que tem duas unidades: quantidade de pacotes de biscoito e preço a pagar. Na primeira linha eu já identifico, né, que uma unidade custa R$3,50. Então, quanto custaria, né, tá em branco aqui, nós vamos preencher, quanto custaria duas unidades? Então, são duas unidades, custaria R$7. Mais R$3,50 daria R$10,50, então são 3 unidades. Poxa, professor, agora de R$10,50 para 21, dobrou o valor. Então, se tinha 3 unidades, agora vai dobrar o valor, vai se tornar 6. Só para ficar mais fácil, então tem aqui, ó, já a tabelinha com as respostas. Então eu consigo identificar: uma é R$3,50, 2 é 7, 3 é R$10,50. Quando eu dobrei o valor, quer dizer que eu dobrei minha quantidade, de 3 foi para 6. E assim, quando eu tenho 10 é R$35, quando eu tenho 30 é R$105, tá joia? Analisando essa tabelinha aí, o que eu posso responder nas seguintes questões aí, ó. Quais são as grandezas envolvidas no problema? Vamos voltar lá na tabelinha, ó. Quantidade de pacotes de biscoito e o preço a ser pago. B. Dobrando a quantidade de pacotes de biscoitos comprados, o preço a ser pago também dobra. Então eu consigo ver aqui, ó, era 3, ficou R$10,50, 6 dobrou a quantidade, dobrou o valor, certo? Então vamos lá. C. Podemos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Galera, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, o que eu tenho aqui nessas respostas? A quantidade de pacotes de biscoitos a ser pago. Dobrando a quantidade, dobra-se o valor? Sim. E as grandezas são diretamente proporcionais. Professor, mas por que eu consigo afirmar que elas são grandezas aí diretamente proporcionais? Galera, duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentarmos o valor de uma delas num certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza aumenta igualmente o mesmo número de vezes. Então, se você dobrou o valor de uma, dobrou a quantidade. Se dobrou a quantidade, dobra o valor. Assim por diante. Quando diminuímos, né, o valor de uma delas proporcionalmente, o respectivo valor da outra também diminui. Na mesma razão. Então, se dobrou o valor ou se dividiu por 2 o valor, também vai dobrar a outra grandeza ou simplesmente dividir por 2. Tá joia? Então, tem uma situação aqui, ó, ele fala que alguns shoppings, tá, ele cobra R$2 por minuto, né, e uma criança permanece no espaço quando uma mãe pagará para o seu filho brincar durante 1h30. Beleza. As grandezas envolvidas nesse problema são tempo e valor a ser pago. Olha, quanto mais ele brincar, mais vai ser gasto. Isso daí é diretamente proporcional. Toda vez que eu falo uma coisa e a outra também aumenta, isso daí é diretamente proporcional. Então, eu identifiquei que é diretamente proporcional. Vamos organizar essa tabela e vamos ver as duas formas de resolver esse exercício. Primeiro, faço uma tabelinha, tempo e valor. 1 minuto, R$2, 90 minutos seria X. Então, esse valor aqui, quando eu monto uma igualdade, né, uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. 1 está para 90, assim como 2 está para X. E é uma regrinha de 3. Multiplico em cruz, eu descubro que uma vezes X é X, igual a 2 vezes 90, que é 180. Logo, a mãe pagará no final do período o valor de R$180. Essa daí é uma maneira de fazer, por meio de regra de 3. Também podemos fazer isso descobrindo a constante. Então, ó, descobrindo a constante de proporcionalidade. Então, ó, 1 minuto é 2 vezes 1. 2 minutos, 2 vezes 2. 3 minutos, 2 vezes 3. A minha constante aqui é sempre o 2, então é 2 vezes o número de minutos. Então, o meu
tá? Minha constante é o número 2. Esse é o valor a ser multiplicado para cada minuto. Então eu tenho lá, ó, o valor a ser pago dividido pelo minuto, sempre vai dar esse valor final aí, tá joia? É a minha constante. Então o valor pago, R$2 dividido por 1 minuto. Se for R$4 a ser pago, vai dividir por 2 minutos, sempre essa divisão sempre precisa 2. Então isso daí é minha constante. Lembrando que, ó, razão é a relação existente entre duas grandezas, tá certo? Então a razão não muda, quando você iguala ela sempre vai ser, porque elas são diretamente proporcionais, tá joia? Então, toda vez que duas grandezas são diretamente proporcionais, podemos escrever a relação de uma delas pelo produto da constante. Então a outra, no caso ali, era 2 vezes, que era 2 seria a minha constante, vezes o número de tempo aí, tá? Na linguagem matemática, então, meu y, o valor a ser pago, será k, que era o valor do minuto, vezes o número de minuto, né? Um em função de outro, tá joia? Então agora, nós vamos pegar aqui, ó, vamos lá. Agora eu vou abrir um exercício do próprio apostila de vocês, nós vamos resolver juntos, tá bom? Então, deixa eu ver que página que é aqui o exercício. É da página 19, tá? É o exercício 3 da página 19. Então, o primeiro passo para resolver aí, ó, analisar o exercício. Então, vou fazer a leitura. Então, ó, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio. Perfeito. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe, né, ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa dele será o quê? Primeiro passo, galera, montar uma tabela com as grandezas e seus valores. Então, primeiro passo aí, montar a tabela. Vamos montar essa tabela aqui, ó, dosagem. Para cá, dosagem 5 gotas para 2 quilos, 30 gotas seria para quanto? X. Então, automaticamente eu já descubro já que esse valor de X nada mais é que uma relação aí, uma regrinha de 3, simples. Então, como que eu vou montar o exercício? Eu vou montar o exercício assim, ó. 5 está para 30, né? Tá aí no mecanismo de 5 para 30, assim como 2 está para X, certo? Para ficar bonitinho aqui, ó, apagar aqui e colocar bonitinho. Opa, tendo isso agora, daí fica mais fácil ainda, né? Vou fazer a multiplicação em cruz, então vai ficar 5x é igual a 60. 5x é igual a 60. Eu multiplico aí em cruz. Então, ó, a multiplicação do meio dos extremos. Então vai ficar 5x é igual a 60, que é 2 vezes. Tá multiplicando, passa dividindo. Então eu chego na conclusão seguinte, olha lá, ó, 5x é igual a 60, x é igual a 60 sobre 5, está dividindo, passou multiplicando, então 60 dividido por 12, por 5 é igual a 12. Então o menino aí, o filho dela, tinha 12 quilos, alternativa A. Beleza, galera? Então isso daí foi o exercício. Muito fácil, proporcionalidade, é um negócio que nós usamos no nosso cotidiano, no dia a dia. Regrinha de 3 é muito simples de resolver, basta fazer uma multiplicação em cruz, cai numa equaçãozinha do primeiro grau. Vocês já fizeram isso no mês passado com o sisteminha, tá joia? Então fica aí a minha aulinha, fica aí a dica. Me encontrem no Meet agora, a gente tira as dúvidas. Já deixa seu like, se inscreve, manda pro pai, manda pra família. Um abraço, até daqui a pouco, galera.